Controle emocional. Após PM matar namorada e cometer suicídio, o Bandicidade mostra como é a preparação de um policial. Toda uma doutrina de uso de emprego da arma de fogo nas situações legais para preservar a sociedade e na medida em que a lei permite. Crime ambiental. Ministério Público questiona licenças do prolongamento da Carvalho Pinto e pede na Justiça paralisação da obra em Taubaté. Novo recurso. Após reverter cassação de mandato, Ortiz Júnior quer validar a candidatura à reeleição. Não teria lógica uma nova eleição com a possibilidade da minha participação em razão do fato superveniente. Velho problema. Prefeitura de São José dos Campos e Governo do Estado não se entendem na distribuição de medicamentos de alto custo na cidade. Tudo ou nada. Ao vivo, a expectativa para o duelo entre Taubaté e Pinheiros pela final do Paulista de Handball. Agora, aqui no Bandicidade. Olá, muito boa noite. Um crime que chocou a região e provoca um questionamento. Como é a preparação psicológica de policiais militares? Embora estivesse de folga, o PM que matou a namorada e depois cometeu suicídio no último final de semana em São José dos Campos, não apresentava, segundo a corporação, um desvio de conduta. O destino decidido pelas mãos de outra pessoa. Um único disparo separa a vida da morte. O caso da universitária morta pelo namorado, um policial militar em São José dos Campos, despertou o debate sobre o preparo psicológico dos policiais paulistas. O porta-voz da PM na região garante que o comportamento dos profissionais é acompanhado desde o concurso público para o ingresso na corporação e segue durante toda a carreira. Segundo ele, existe um departamento dentro da polícia que atende esses casos. O encaminhamento pode ser feito pelos superiores, pelos médicos durante os exames anuais ou pelos próprios policiais. O exame psicológico e o psicotécnico são exames que compõem o edital para o concurso de soldado da Polícia Militar. Então, para se candidatar, ele já tem que submeter a 2 fases do processo de seleção, que são 2 fases relacionadas à área de psicologia. Além disso, anualmente, nossos policiais militares são submetidos a exames de saúde anuais e periódicos. Se constatado alguma irregularidade, alguma alteração no comportamento do policial durante esse período de exames, ele também é submetido a um acompanhamento. O casal, que namorava há 3 anos, estava numa festa no último fim de semana. Após uma discussão, Wellington atirou contra a Mariana e em seguida se matou. Em fevereiro, quando estavam separados, o policial teria mandado uma mensagem de áudio para uma amiga de Mariana, afirmando que iria dar uns tiros nela. A estudante registrou um boletim de ocorrência. O capitão esclarece que quando o desvio de conduta do militar não é notado pela equipe, mas pelas pessoas que convivem com o profissional fora do ambiente de trabalho, o problema deve ser comunicado à polícia. A instituição ela só pode tomar as providências que ela tem condições de tomar na medida que ela toma conhecimento dos fatos. E os canais de comunicação com a nossa instituição são muito grandes. Nós temos muitas possibilidades de comunicação com a comunidade. A comunidade tem diversos mecanismos através dos quais ela pode se comunicar e trazer fatos dessa natureza para a Polícia Militar. Para cada uma dessas notícias há uma providência específica, mas o fato é, chegando a notícia para a Polícia Militar, ela sempre instaurará um procedimento da natureza pertinente ao fato narrado para apurar aquilo que nos é trazido. Mesmo nos dias de folga, os policiais têm autorização de porte de arma. Wellington Landim estava fora do expediente e armado no dia da festa da namorada. Os seguranças do local pediram para ele deixar a arma no carro, mas o policial se negou. Cada policial ele vai verificar a situação que ele se encontra e a necessidade de ele estar no horário de folga utilizando a arma de fogo que a Polícia Militar concede como carga. Isso é de cunho pessoal. Os policiais de São Paulo passam por reciclagens como esta a cada 12 meses. Eles recebem orientação sobre como agir nas mais diversas situações e quais casos exigem o uso da arma de fogo. Não é só uma aula de tiro simples. Ele vai estar abrangendo
toda uma doutrina de uso de emprego da arma de fogo nas situações legais para preservar a sociedade e na medida em que a lei permite. Mas no último fim de semana, esta regra não foi cumprida e agora 2 famílias carregam a dor do luto. Então, para entender melhor como o fator psicológico pode influenciar em casos como este, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a psicóloga Elaine Campos. Muito boa noite, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Bom, o que pode levar, então, uma pessoa a cometer uma atitude tão grave, tão séria como essa? O fato de ser policial, o jovem ser policial, acabou influenciando, pode influenciar? Então, acredito que não. O fato dele ser policial, não. Embora seja uma profissão muito estressante, isso é da personalidade da pessoa. Em várias outras profissões também acontecem, esse fato, infelizmente. E saber o porquê disso é muito complicado, porque cada caso é um caso. Mas o que eu posso falar é que a maioria dos casos já apresenta algum tipo de... Já existem indicações... Alguns sinais anteriores que muita gente minimiza esses sinais, achando que é coisa normal do dia a dia ou que vai passar. O que, por exemplo? O que a gente pode ficar alerta? Ciúmes excessivo, Isso não é amor, Ciúmes excessivo é uma doença. Uma insegurança alta, uma baixa autoestima. Tem muitas pessoas que, principalmente hoje em dia, elas estão com uma tolerância muito baixa para a frustração. Então, assim, eles não querem se frustrar, eles querem tudo imediato. Então, os jovens estão apresentando muito essas características e são coisas a ser tratadas e não ignoradas. Uma pessoa que convive, então, com alguém que apresenta esses sinais, quais seriam as indicações, como a pessoa deve se comportar? Como ajudar e não se pôr em risco também, Entendi. Os familiares têm que conscientizar a pessoa, conversar com a pessoa, a respeito desses traços de personalidade, e não achar que isso é o jeito dele, pronto, e acabou. Num caso de um relacionamento amoroso, afetivo, nesse caso em específico, eles eram namorados. Então, assim, realmente afastar, sabe? Conscientizar essa garota, que isso não é comum, que isso precisa de um afastamento o quanto antes. Principalmente porque houve já uma ameaça. Isso pode apresentar um risco maior de perigo? Sim, claro. Existe pessoas, com determinadas personalidades que elas não falam só como desabafo. Eu quero te matar. Não, elas matam mesmo. Elas não têm uma estrutura egóica tão fortalecida, que na hora de uma insegurança, na hora de uma frustração, elas realmente faz aquilo que prometeram. Agora, uma pessoa que aparentemente seja equilibrada emocionalmente, psicologicamente, ela pode desenvolver um surto imediato e cometer, por exemplo, um crime? Pode. Como eu já disse, não é a maioria das pessoas, mas pode sim. Isso pode ser assim, mediante um estresse temporário, às vezes a pessoa está sob pressão, ou seja, ela é considerada emocionalmente equilibrada, mas naquele momento são fatos isolados, ela está passando por um período de estresse, também assim pode ser uso de álcool. Ajuda, sabe assim, é um gatilho quando você usa álcool, quando você usa drogas. E existe tratamento, doutora? É possível reverter, amenizar esse perigo? É possível, claro. Se for diagnosticado um transtorno, tem que ser avaliado por um psiquiatra ou um psicólogo. Mas se for um transtorno psiquiátrico com medicação, pode sim equilibrar. Se for uma fase, aspectos só comportamentais, uma terapia também ajuda muito. Os dois juntos é o ideal. Então, procurar aí uma ajuda psicológica e pode reverter, poderia até salvar algumas vidas, como neste caso, Nós recebemos aqui a psicóloga Elaine Campos. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Uma boa noite. Boa noite. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar de esporte, handball. Hoje é tudo ou nada para o Taubaté. Após perder a primeira partida, no final do Campeonato Paulista para o Pinheiros, o time precisa vencer hoje para forçar o terceiro jogo
jogo e buscar o título. Então vamos até o ginásio do EMECAL, onde está a repórter Maiara Gouveia, fala pra gente ao vivo. Começa daqui a pouquinho a partida, né, Maiara? Boa noite. Boa noite, Janda. É isso mesmo, a partida começa daqui a pouquinho, foi o que você falou. O Taubaté precisa vencer. Anteontem, jogando contra o Pinheiros, lá em São Paulo, perdeu por 26-23. Só que foi um placar apertado, a equipe do Vale está bem no campeonato, perdeu invencibilidade somente nessa primeira partida. Então tem que aproveitar que está jogando em casa, né? Vencer hoje. Se o Taubaté perder, infelizmente vai ficar com o segundo lugar. O Pinheiros se sagra campeão paulista, mas se o Taubaté vencer, a disputa segue para uma terceira partida que está marcada para as 5 horas da tarde deste domingo, aqui também no ginásio da EMECAL. Lembrando que o Pinheiro joga pelo empate, justamente porque venceu na terça-feira. Então, para o Taubaté não tem jeito. Hoje, aqui no EMECAL, é vencer ou vencer se quiser aí ter chance de ganhar o título. Os atletas já estão em quadra, né? Já estão se aquecendo para esse jogo. Bastante gente já chegou até aqui. A expectativa do torcedor é grande. Tá apostando aí nesse time que foi tetracampeão pan-americano. Janda, é com você. Obrigada, Maiara. A gente fica na torcida aqui também, né? A seguir, após reverter cassação do mandato, o Tio Júnior quer agora validar a candidatura à reeleição de Taubaté. Horário certo para você, horário de verão, 7 horas 1 minuto. A gente volta daqui a pouquinho.